galera do YouTube, beleza? Estamos aqui hoje, mais um vídeo. Pessoal, ó quanta lata linda, personalizada que eu tenho aqui. Pessoal, dica de hoje é sobre essas latas aqui, ó. Latas personalizadas, ó. Como, ó, Pepsi, Skol, Fanta, Seleção Brasileira. Dica de pintura. Muitos me perguntam como é feita a pintura. Pessoal, essas tintas amarelo, laranja, esse azul, esse vermelho da Coca-Cola, são tintas que você vai comprar, são tintas caras. Para você fazer, por exemplo, apenas uma lata dessa personalizada para você curtir, você vai fazer e não vai ter problema com o valor, porque você quer fazer. Mas a dica quem vai pintar uma, duas, três, pessoal, sigam essa dica. Para você pintar uma lata dessa aqui, você pode gastar meia lata de tinta para pintar uma ou meia lata de tinta para pintar duas, de acordo com essa dica que eu vou te passar. A primeira lata que eu fiz personalizada, a Skol amarela, como essa aqui, não, como essa aqui, ó. Essa Skol amarela aqui, a primeira que eu pintei, eu fui comprar tinta. Comprei meio litro de tinta. Não, na época, eu acho que faz... na época, foi no final desse ano agora, no final de 2022. Eu paguei em meia lata de tinta quase R$ 90. Se você analisar meio litro de tinta, R$ 90... Não é muito, meio litro não, meia lata, porque a lata é 900 ml. Então meia lata é 450 ml. Então eu fui pintar a primeira lata da Skol. Eu comprei meia lata de tinta. O que eu pensei? Bom, meia lata de tinta eu vou pintar no mínimo duas latas. Então eu já preparei duas latas e preparei o 4 anel para pôr aqui para pintar também da cor. Quando eu comecei a pintar, eu dava uma mão de tinta, dava duas mãos de tinta, dava três mãos de tinta e não ficava amarelo, ficava vendo o fundo da lata, o verde da lata, quatro mãos de tinta. Quando eu fui ver, para pintar uma lata e dois aros, eu usei praticamente meia lata de tinta para fazer essa pintura. Então, para mim, que eu pinto algumas aí variadas, para mim não compensa. Meia lata de tinta a R$ 90 para pintar uma lata, para mim já ficou um preço mais salgado, um preço mais caro. Aí o que eu fiz? Fui fazer a segunda da Fanta, mesmo esquema. Fui fazer a tinta R$ 90, meia lata de tinta. Aí, a pessoa que me vendeu a tinta, eu falei com a pessoa, ó, eu fui pintar a lata assim, assado, pô, usei meia lata de tinta. A pessoa que me vendeu a tinta falou assim, por que você não pinta a lata, o que você vai pintar? Eu mostrei a lata, por que você não pinta a lata de branco? Pinta de branco. E é o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui uma lata, ó, dá pra ver pelo escorrido aqui, ó. Eu tenho uma lata de tinta branca. Aí eu falei assim, mas pintar de branco primeiro você cobre a lata com branco, tá? Você vai dar a demão de tinta branca, você vai cobrir a lata. Aí depois, o amarelo com duas demãos já vai ficar lindo. Pensei bem, lógico, o branco, qualquer cor vai cobrir o branco legal. Aí quanto custa uma lata de tinta branca? Tá aqui, ó, uma lata, eu comprei inteira, tem meia aqui, tá? Uma lata de tinta branca, R$ 50, uma lata de tinta branca. Aí, pô, vou comprar a branca, dou a mão de branco nas latas, depois venho com a mão da cor que eu quero. Então, o que eu faço? Toda vez que eu vou pintar uma lata, como eu vou pintar primeiro de branco, eu já pego para aproveitar a tinta, para aproveitar o revólver que vai sujar, eu já pinto 4 latas de branco. Já faço a pintura de 4, fica 4 branquinha.
a lata e os aros, 4 latas e 8 aros já branco. Aí eu vou pintar o amarelo, ó. Aqui que eu tenho aqui na minha mão, ó. Aqui o escorrido da lata, ó. Amarelo. Esse é o amarelo da Skol. Então o que eu fiz? Depois eu vou de amarelo. Pintei de branco, vou de amarelo. Aí o que aconteceu? Meia lata de tinta amarela, esse amarelo aqui, ó, esse amarelo bonito, meia lata de tinta, eu pintei 3 latas. Eu pintei 3 latas, 6 aros e ó, ainda sobrou tinta. Por quê? Eu cobri com o branco primeiro. Então, pessoal, vai pintar a lata. A vermelha que tá aqui já não precisa, porque o vermelho ele cobre bem. O vermelho com 2 demãos zerou, mas geralmente eu dou 3 no vermelho. Mas o vermelho também custa caro, mas aí é menos tinta, é menos demão. Então, pessoal, vai pintar um amarelo, o laranja, o azul, primeiro o branco. Compre o branco. Se você acha que uma lata de tinta branca é muito, pelo menos aonde eu compro tinta, eles vendem até 1/4 de lata. Você não precisa comprar a lata inteira, você pode comprar 1/4 de lata. Como eu uso bastante, eu compro lata inteira. Então, e outra, a lata inteira dá para muitas latas, muitas latas. Eu acredito que eu consegui pelo menos, acho que pelo menos 8 latas, 8 ou 9 latas com uma lata de tinta branca. Então você pinta com o branco, depois você vem com a cor. Porque, pessoal, a gente tem que economizar na pintura, economizar o dinheiro, porque realmente fica caro. E outra, você fica lá dando mão de tinta, dando mão de tinta, dando mão de tinta. A tinta que se você comprou para fazer 2 ou 3, você vai fazer uma só. Então, pessoal, dica de hoje, latas personalizadas, cores claras, tá? Cores claras como essas que estão aqui. Primeira coisa, uma mão de tinta branca, depois a cor desejada, certo, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês com essa dica da pintura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço a vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho para todas as notificações, ao dedinho, deixa o like, aplique like, deixa o like, compartilhe com os amigos, compartilhe nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Fui, galera!